Meus amados e amadas, estamos chegando ao final da Quaresma. E hoje nós estamos vendo uma das últimas viagens de Jesus a Jerusalém. Ele está entrando no templo. O templo que todo mundo conhece como Templo de Salomão. Mas era de Salomão o templo? Aquele templo que Jesus entrou era o segundo templo. Porque o templo que Salomão havia erguido conforme Deus havia instruído, ele havia sido destruído pelos mesopotâmios. E quando o Império Romano invade Israel, o imperador daqueles dias envia para Jerusalém um homem chamado Herodes o Grande, que de grande não tinha nada, era uma tampinha. Mas ele tinha um ego do tamanho do mundo. Herodes era judeu? Não. Herodes era temente a Deus? Não. Mas ele se achava o próprio Deus. E ele então manda edificar um templo maior que o de Salomão, reveste aquele templo de ouro, coloca as pedras, só que o templo ergue, só que Deus vai embora. A Arca da Aliança já não existia mais naquela época, então o tabernáculo era vazio. Existia a pedra do sacrifício no Monte Moriá, ela está lá até hoje. Só que a presença de Deus tinha saído porque os sacerdotes se corromperam. Vocês lembram da primeira leitura? O que Deus dizia para Moisés? Não fará para vocês outros deuses, pois só eu sou Deus. E não façais esculturas de outros deuses. Mas lá estava a escultura de Herodes. Todos aqueles que chegavam diziam: esse é o grande templo de Herodes, e não o templo de Deus. E aí os sacerdotes eram obrigados a fazer aquilo que o imperador romano mandava. Porque quem tinha construído o templo foi as pessoas? Não, foi o império. Eles eram obrigados a deixar o comércio dentro do templo, porque o templo não era deles. O templo era do imperador romano. O imperador de tempos em tempos ia lá e saqueava o cofre do templo, porque o dinheiro pertencia a quem? Ao Herodes. E Jesus entra lá e diz: isso aqui não é uma casa de oração. O imperador criou isso aqui para quê? Para obrigar que os judeus vão a esse lugar, vejam como ele é bom, e as pessoas ficam prestando culto a ele e não ao Senhor. Então Jesus diz: esse não é o templo que Deus quer. Aqui não habita o Shekinah de Deus. E diz mais: esse templo vai cair e não vai se erguer. E a gente viu que ele nunca mais se ergueu. Aí vocês vão dizer: padre, porque não teve oportunidade? Teve. Lá na Idade Média tentaram reconstruir esse templo. Veio um terremoto tão grande em Jerusalém que as fundações que foram levantadas se partiram todas. E o templo não ergueu. Depois os muçulmanos fizeram aquele domo da rocha, exatamente onde está a pedra do Monte Moriá. E esse templo nunca mais se levantou. Nunca mais. E não faltou chance, hein? Já tentaram tomar aquela parte da praça. Já tentaram fazer, não conseguiram erguer. Como Jesus disse no Evangelho. O templo ia cair apenas 30 anos depois da crucificação de Jesus. Porque Jesus estava dizendo que o templo agora não ia ser mais um prédio de pedras, mas o templo do Deus vivo seria agora o próprio corpo de Jesus. O corpo do Cristo ressuscitado,
Por isso ele diz: o templo será destruído, mas 3 dias depois eu ressuscitarei esse templo. E depois o Cristo ressuscitado, reunindo os discípulos, soprou sobre eles e disse: recebam vocês o Espírito Santo. Veja, aquele Espírito do Senhor que habitava apenas no tabernáculo, agora habita em nós. E aí cumpre-se a palavra do Antigo Testamento que dizia: não é difícil de encontrar, não está longe para que precises ir buscar, não precisa ser gritado, mas a palavra do Senhor estará dentro de vós. O profeta Joel também disse: haverá um tempo em que os velhos terão visões, os jovens profetizarão, os milagres de Deus acontecerão, e aí dirão: o tempo da graça de Deus chegou. O tempo de Deus chegou, Ele está aqui no meio de nós, e nós precisamos fazer eclodir este Espírito do Senhor. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em todo aquele que clama, em todo aquele que ora, em todo aquele que proclama. O Espírito Santo está em todos os que o buscam. E Jesus está dizendo aqui: a casa de Deus é aonde Ele é adorado. A casa de Deus está aonde a presença dEle habita. E a Deus é toda a honra, a glória, a soberania, o coração, a adoração. E foi o que nós ouvimos na primeira leitura. E a gente ouve esse texto muitas vezes deturpado. Diz, a palavra está dizendo que a gente não pode fazer imagens. Não, a palavra está dizendo que a gente não pode ter outros deuses. A gente tem que honrar apenas a um só Deus, o Pai de todas as misericórdias, o Pai de Jesus Cristo. A Ele a adoração, o louvor. E é pelo nome dEle que nós guardamos o dia santo. É pelo nome dEle que nós não furtamos. É pelo nome dEle que nós não invejamos. É pelo nome de Jesus que nós fazemos o que é certo. Porque obedecer a palavra de Deus é amar a Deus. E amar a Deus é fazer o bem ao próximo, é viver o amor, é ter comunhão com Deus, e é estar com Ele. E eu vou dizer para vocês qual é a idolatria do nosso tempo. É a idolatria do hoje, é a idolatria da beleza, é a idolatria do dinheiro, é a idolatria da ganância, é a idolatria do ego. E a gente sabe que são poucos os que adoram a Deus, e são muitos os que adoram a si mesmo. Tanto que as pessoas dizem: eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para Deus, porque eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Então você está colocando você no lugar de Deus. Nós temos que ter o tempo de nós, temos que ter o tempo para nós, mas nós também temos que ter o tempo de Deus. É o dízimo do tempo. Do nosso dia, quantos dizem: ai padre, eu não consigo rezar, eu não tenho tempo? Tem. Talvez você não quer rezar, mas nós temos que devolver o dízimo do nosso dia, do tempo, a adoração a Deus. Nós temos que aprender em todas as coisas colocar Deus em primeiro lugar. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, você tem que tomar consciência. Deus é Deus e você não é Deus. Amém. Deus é Deus e você não é Deus. Ele é adoração. Ele é o primeiro do tempo, o primeiro de tudo. É para Deus. Porque se você honrar a Deus, Ele vai honrar você, e essas coisas vão dar certo. Se você não honrar Ele, tudo vai dar errado. O primeiro é de Deus.
Às vezes a pessoa diz, eu preciso casar primeiro no civil, depois eu vou. Não, primeiro você tem que pegar a bênção de Deus. O civil você vê depois. Deus tem que ser o primeiro. Começou um namoro, consagra ele para Deus, depois você vê o resto. Tudo você tem que colocar primeiro Deus, e aí tudo é abençoado. Então quando você diz assim, eu não consigo, parece que eu tenho uma maldição em cima de mim. Não é que parece, tem. Está faltando a bênção de Deus. Porque quando a gente quer, a gente faz. Vê aí a molecada, tem show, eles ficam 10 dias acampados, morre até de sede lá na porta do estádio. Agora fala de ir na missa, uma hora, eu tenho que ir lá rezar, é muito cedo. Vai ficar 10 dias lá, morre até de sede lá, de fome. Veja, a Deus o primeiro. E hoje nós queremos pedir a Ele essa força, que expulse do nosso coração aquilo que nos tira de Deus. Que Deus expulse também das nossas igrejas aquilo que tira a atenção que é dEle, a adoração que é dEle. E justamente a palavra diz, a igreja tem que ser as pessoas, o nosso sacrifício. O templo de Herodes foi rejeitado por Deus, por quê? Porque não era verdadeiro. Era um templo do governo, era um prédio público, mas não era a casa de Deus, porque não foram eles que fizeram. Eles aceitaram pronto algo que não era para Deus. Agora feche os seus olhos, coloque a mão assim no seu coração. E nessa manhã pede para Deus esse alento, essa força. Nessa manhã, falando com Deus, pede ao Senhor que tire do seu coração o medo, que tire do seu coração toda a insegurança, toda a fraqueza. Pede ao Senhor que tire hoje do teu coração aquilo que está te tirando da presença dEle. Às vezes são relacionamentos, pessoas, conversas, palavras, pecados. Pede a Deus agora o perdão. Pede agora a Deus que tire do nosso coração toda sequela de idolatria, todo pensamento pecaminoso. Pede a Deus que tire de nós, que tire do nosso coração todos os atrapalhos, todas as maldições. Sim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço agora, na autoridade do Teu nome, faça voltar o Teu Espírito sobre nós, faça voltar, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração, que o Teu Shekinah, Senhor, que o Teu Espírito habite em nós, que o Teu Espírito faça presença em nós, para que, Senhor, os Teus sinais venham se realizar pelas nossas mãos, pela nossa palavra. Venha, Senhor, trazer a cura, venha trazer, Senhor, a libertação. Traga, Senhor, a direção. Traga, ó Pai, o Teu alento. E rezando comigo, diga: Senhor Jesus, eu agora recebo e proclamo o Teu milagre sobre a minha vida, sobre a minha família. Amém. Amém. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai fazer o milagre na tua vida.